Olá, olá, olá! Bora pro nosso 33º episódio do AYUCast. Hoje a gente vai continuar aquele assunto que a gente estava falando no episódio passado sobre os 4 tipos de alimentação que causam doenças. Então hoje a gente vai falar das outras 2 que ficaram faltando no episódio anterior. Bora lá! Resuminho, então, no episódio passado, a gente falou sobre 2 tipos de alimentação que tem potencial para causar doenças se feitas rotineiramente, né? Que são a mistura, então, de alimentos saudáveis com alimentos não saudáveis. Daí eu falei da questão de alimentos saudáveis com alimentos estragados, de alimentos saudáveis com alimentos ultraprocessados, com alimentos que são, né, que a gente chama de alimento porcaria, que não é comida de verdade. E a mistura de alimentos que são incompatíveis entre si, que se tratam daqueles viruda raras, né, aquelas combinações incompatíveis que a gente já tratou em episódios anteriores aqui no podcast. Se você caiu de paraquedas, eu sugiro que você volte e assista as outras aulas, porque eu sempre faço aqui uma sequência lógica desde que eu comecei. Então, você precisa assistir na sequência para conseguir entender do que a gente está falando. E aí, então, depois eu falei sobre o consumo de alimentos em quantidade maior do que o teu acne suporta ou em quantidade menor do que o teu corpo precisa para se nutrir. Também é um tipo de alimentação que vai causar doença a longo prazo. E aí, então, agora a gente vai falar sobre os outros 2 tipos de alimentação, então, que podem vir a causar doenças. De novo, se feita, né, como regra na sua vida, na sua alimentação, no seu dia a dia. Então, o terceiro tipo de alimento, de alimentação, né, na verdade, que pode vir a causar doenças. Eita, tá difícil de falar aqui hoje. Vamos retomar. O terceiro tipo de alimentação que pode vir a causar doenças é a alimentação ingerida em horários irregulares ou inadequados. Então, esse aqui a gente pode dividir em 2. Então, 3.1, 3.2, né? 3.1 é, então, a ingestão de alimentação em horários irregulares. O que isso significa? Sem rotina. Yara, mas você não fala que tem que comer sempre com fome? Sim, tá? A gente tem que sempre respeitar a fome e comer só com fome. Mas o correto do corpo, o natural do corpo, o saudável é um corpo que sabe a hora que ele tem que se alimentar, que ele tem essa rotina, ele te dá o sinal da fome mais ou menos sempre no mesmo horário. Isso é um indicativo pra gente de que o acne tá funcionando direitinho, de que a pessoa tá em equilíbrio, de que o corpo tá funcionando direitinho. Porque o nosso corpo, ele foi feito para ter rotinas para acordar, né, pra hora de acordar, pra hora de dormir, pra hora de ir no banheiro, né. O ideal é que a gente sempre vá fazer as nossas necessidades, né, principalmente cocô, por exemplo, no mesmo horário. Por quê? Porque o nosso corpo, ele é um reloginho biológico. Biológico, tá? Travei aqui. Ele é um reloginho biológico, então seria o ideal, né, que a gente sempre fizesse essas coisas no mesmo horário. É o funcionamento normal do corpo. E a fome é a mesma coisa. Então, o ideal é que a gente sentisse fome mais ou menos no mesmo horário. Não exatamente, mas mais ou menos. Então, ali, no horário, sei lá, acorda, sente fome 1 hora, 2 horas depois de acordar. Então, sei lá, sente fome 8 horas da manhã, entre 8 e 9... Aí sente fome, né, na hora do almoço entre meio-dia e 1 hora da tarde. E aí no jantar sente fome entre 6 e 7 horas da noite. É o normal, tá? A gente ter não esses horários específicos, mas eu quero dizer assim, você ter essa rotina mais ou menos de horários de fome é o ideal, é o saudável. Quando você começa a apresentar então essa fome muito irregular, então, tá, né, sempre tá com fome um dia, meio-dia, no outro dia você teve fome só 2 horas da tarde, no outro dia você acordou morrendo de fome, no outro dia você não acordou com fome, não teve fome no almoço, foi ter fome 5 horas da tarde. Isso é completamente irregular, isso é um desequilíbrio, isso é um indicativo de que o seu corpo está em desequilíbrio, que você não está saudável, tá? É um desequilíbrio de acne, o que a gente chama de Vishama acne, acne irregular, que também já falamos em outro episódio, lá no início do nosso podcast, num dos primeiros episódios, tá? Então, isso é um indicativo de não saúde, isso é um indicativo de desequilíbrio, isso precisa ser tratado. E aí, né, quando a gente tá falando dessa alimentação irregular que gera doença,
então quando você faz isso conscientemente ou inconscientemente, não é porque você não teve fome, mas é que você tem o costume de não comer nos horários adequados. Você, né, faz isso da tua própria vontade. Então, assim, por exemplo, você é uma pessoa que trabalha demais e aí você não tem um horário certo para ir almoçar, então um dia você almoça meio-dia, no outro dia você agenda uma reunião para meio-dia e apesar de você estar com fome, você não come, então você deixa para comer 2 horas da tarde, porque é a hora que sobrou o tempo, aí no outro dia você vai ter uma reunião 1 hora da tarde e aí você fala, bom, então eu vou comer antes, então eu vou comer meio-dia hoje, e sabe? Então você começa a não ter horário, ou você não tem horário para sair do trabalho e aí às vezes você come no trabalho, às vezes você come em casa quando você chega, então às vezes você come 6 horas da tarde ainda no trabalho, você faz uma pausa e come, às vezes você sai do trabalho para ir com os amigos comer e aí você come 7, 8 horas da noite, às vezes você come só quando você chega em casa 10 horas da noite e não tem uma regularidade de rotina. Como eu falei, não é porque você não ter fome, mas porque você faz esse tipo de rotina. Você se colocou nessa posição de não ter rotina para comer, de comer na hora que dá. Esse tipo de alimentação vai gerar doença com o tempo, porque vai fazer, então, você não tem o acne regular, você acaba induzindo o seu corpo a ter um acne irregular, porque ele não sabe, né? Ele fala, nossa, eu tô com fome, mas ele não come, aí no outro dia não tava com fome, ele comeu, aí então um dia ele comeu meio-dia, outro dia ele comeu 1 hora da tarde, outro dia ele comeu 5. O teu cérebro não sabe mais, né, qual que é o horário que você vai comer, ele não tá preparado para isso. E aí então o teu acne ele começa a desbalancear, porque o corpo, ele né, a gente enxerga o corpo dentro da Ayurveda na integralidade. Isso a medicina moderna hoje, o que a gente chama de medicina integrativa, né, que vai além daquela medicina alopática, que é aquela que a gente vai no médico e recebe um medicamento, né, para uma coisa específica, que tem um médico para cada coisa, então tem o médico da cabeça, tem o médico do coração, não, né, a medicina integrativa, que já está sendo bem disseminada hoje, bem utilizada hoje, estudada, já fala muito sobre isso, né, que o corpo ele é uma coisa só. Então, essa coisa de você não ter rotina, né, o teu cérebro ele precisa tá conectado ali com a tua digestão, ele te avisa a hora, tá chegando a hora de comer, você conseguiu terminar de digerir, então vamos começar a emitir o sinal da fome. É mais ou menos assim que funciona. Claro que é uma forma bem simplória que eu tô ensinando aqui, mas é para você entender mais ou menos como funciona o mecanismo, tá? Então, existe essa integração. Então, se você, né, não dá o sinal para o teu cérebro que você tem que parar para comer, se você não cria essa rotina para o teu cérebro, você começa a causar um problema para a tua digestão, por teu acne, tá? E aí ele se torna um acne irregular, ele se torna um acne ruim, né? Um dos acnes problemáticos. E isso vai começar a causar doença com o tempo no teu corpo, se você fizer isso sempre. Então, é muito, muito importante para o Ayurveda que a gente tenha rotina alimentar. Então, quando eu pego clientes que tem esse acne muito irregular, e aí já é uma doença, né? A pessoa está com um acne irregular, é uma condição, não vou dizer uma doença, mas é uma condição de um acne irregular. O que eu faço é, então, criar horários. Assim, que horas que você consegue, né, criar uma rotina? Você consegue estar sempre almoçando meio-dia, meio-dia e meio, né, entre a janela de meio-dia e 1 hora? Você consegue estar tomando café da manhã na janela de 8 e 9 horas? Você consegue estar jantando na janela de 6 e 7 horas? A cliente fala, consigo. Então, a gente vai fazer assim. Então, a gente vai começar, você não vai tomar café da manhã amanhã. E aí você vai ter fome, você não vai comer, mas você vai estender essa fome até meio-dia, para que você coma meio-dia. Aí você vai estender essa fome, né? Não vai fazer nenhum petisco à tarde, para que você tenha fome 6 da tarde. No dia seguinte, então, você vai tomar o seu café da manhã, você vai comer pouquinho, para que você não destrua a tua fome do almoço, e você vai de novo, né, fazer a tua alimentação meio-dia, e assim, aos poucos, a gente vai colocando, né, essa rotina de novo dentro. Aí a gente usa, por exemplo, mas eu não tô tendo fome no almoço, ou eu não tô tendo fome no jantar, mesmo fazendo essa estratégia. Então a gente entra com algum tipo de ajuda de ervinhas para aumentar o acne. Então eu uso gengibre, né, água com gengibre, né, um chazinho de gengibre, uma panaceia que pode ajudar. Então ali a panaceia é uma receitinha específica, não é específico do Ayurveda, mas é baseado nos princípios do Ayurveda. Então é feito ali com limão, com gengibre, com açúcar mascavo e sal. Então assim, são 3 coisinhas que ajudam bastante a aumentar
o poder digestivo. E o açúcar mascavo, ele vem ali para o doce para ajudar a aumentar as enzimas também, tá? Então, é uma receitinha, não vou passar aqui em detalhes para vocês, mas a gente usa em estratégias, né? Tanto essa quanto a estratégia do uso do gengibre em pó e tal, e outras coisinhas que a gente pode colocar dependendo do caso, para aumentar o acne dessa pessoa, para induzir o acne dessa pessoa. Então, eu coloco ali, por exemplo, eu quero que a pessoa coma meio-dia, então eu coloco ali 11 horas da manhã, eu coloco essa especiaria, enfim, essa receitinha para ela comer, né, para ela tomar e dar esse boom ali, dar aquela despertada no acne para a pessoa ter fome. E aí a gente faz isso por alguns dias até que então a pessoa comece a ter fome naquele horário específico. Justamente por quê? Porque é extremamente importante que você tenha a rotina de horários para se alimentar também, tá? Então não é só para dormir e acordar, mas é também para se alimentar, para ir no banheiro. A gente tem que ter essa rotina, tá? O corpo, ele precisa de rotina para estar saudável, tá? Isso é parte da nossa fisiologia, da nossa biologia. O nosso corpo, ele funciona assim, ele precisa de rotina, tá? Ele se beneficia com rotinas, tá? Principalmente quem é mais vatinha, que adora movimento, que odeia rotina, é quem mais precisa de rotina. Então, se você é dessa pessoa que odeia rotina, saiba que você é a pessoa que primeiro precisa começar a criar rotinas na sua vida. Então, a rotina alimentar é muito importante. Então, essa é um tipo. Aí, o terceiro tipo de alimentação que causa doença, 3.2, que a gente falou, né? Então, a segunda parte é comer em horários adequados. O que isso significa? Existem sim horários adequados para a gente comer cada tipo de coisa. Então, não é adequado, por exemplo, a gente comer muito tarde, muito perto do horário de dormir. E também não é adequado a gente comer logo que a gente acorda. Existem momentos adequados para a gente se alimentar. E isso a Ayurveda ensina pra gente com base na fisiologia, com base no que acontece nesses horários e por que a gente não deve se alimentar nesses horários. Então, eu vou trazer aqui pra vocês um resuminho, mas basicamente, na hora de dormir, o que a gente precisa? A gente precisa descansar e o corpo, ele entra num trabalho interno, quando a gente dorme, no nosso cérebro está dormindo, mas o nosso corpo, ele está trabalhando muito. Eu acho que eu não posso nem dizer que o cérebro está dormindo, mas assim, a gente sente, né, a sensação, a gente dorme, a gente apaga, mas, na verdade, o nosso corpo, ele está trabalhando no que a gente chama de metabolismo. Então, toda a parte de transformação de tudo que a gente comeu e também de tudo que a gente ouviu, falou, vivenciou, enfim, tudo o que aconteceu no nosso dia é metabolizado, é transformado quando a gente dorme ali durante a noite. Então, durante a noite, o Ayurveda considera um período de nutrição, porque é tudo aquilo que a gente se alimentou durante o dia vai ser metabolizado naquela hora que a gente está dormindo. Vai ser transformado em tecidos, vai ter renovação celular, tudo aquilo vai acontecer quando a gente está dormindo. Então, a gente precisa que nesse horário o corpo não esteja preocupado com mais nada. Se você pensa que durante a noite a gente precisa fazer esse processo de metabolismo, então o nosso acne, principalmente o acne dos tecidos, que a gente chama de datoacnes, que são os acnes presentes nos tecidos que vão absorver os nutrientes de cada tecido. Então a gente tem um acne no nosso tecido sanguíneo, um acne no nosso tecido gorduroso, um acne no nosso tecido ósseo, que vai pegar os nutrientes que ele precisa de cada alimento que a gente ingeriu durante a noite. E aí, se a gente, né, pensa que esse acne, então, ele precisa percorrer o corpo inteiro para ele poder, então, fazer essa digestão que a gente chama de digestão secundária, digestão pós, que acontece depois a gente já absorver os nutrientes ali no intestino, quando caiu na corrente sanguínea. Então, a gente precisa que esse acne esteja percorrendo o corpo. A gente precisa que ele esteja, então, no sangue percorrendo o corpo. O sangue, ele precisa, porque é o sangue que leva isso, né? O sangue é o que percorre o nosso corpo todo. Então, esse sangue precisa estar levando ali, né, o acne, os doshas, por todo o corpo. Se a gente tem coisa para ser digerida no nosso estômago, o sangue, ele fica concentrado. Quando a gente está fazendo a digestão, o sangue, ele fica concentrado no nosso trato gastrointestinal. Porque a digestão é um processo muito complicado e requer, então, todo esse bombeamento, esse trabalho. Então, o sangue, ele vem
pro trato gastrointestinal. Se a gente vai dormir com coisa para digerir, esse sangue fica ali, não percorre o corpo e não faz metabolização correta. E aí, na verdade, se a gente tá dormindo, a gente não faz, né? Porque daí o cérebro ele não vai estar trabalhando perfeitamente, ele não vai estar liberando enzimas, mandando o corpo liberar enzimas corretamente, ácidos corretamente, tudo mais. Então, a gente tem um déficit, tanto uma deficiência, né? Tanto no nosso, na nossa digestão primária, que é a digestão que está acontecendo no nosso estômago, no nosso intestino, e a gente tem essa deficiência também na metabolização noturna. Então a gente não consegue fazer nada direito, tá? Então isso é muito ruim. A gente não pode dormir muito perto da hora de dormir. E aí, outra coisa importante também da gente entender é que quando a gente tá dormindo, que aí vem a segunda parte, que eu vou falar de não comer logo que acorda, a gente tá dormindo, a gente tá fazendo essa metabolização, então é o horário que o Ayurveda entende que é o horário de nutrição do organismo, tá? E aí, o que acontece? Eu falo sempre para vocês dos canais, né? Que a gente tem canais que levam nutrição para todos os nossos tecidos. São pequenos canais que ligam, então, né? A nutrição que vai percorrer ali e vai entrar para os nossos tecidos. Então, essa ponte, esse túnel, que eu posso dizer, então, são canais realmente que ligam os nutrientes, né? Aos tecidos que precisam ser formados. Basicamente isso, né? Tenta criar essa ideia na sua cabeça. Estou tentando fazer um desenho aqui na minha cabeça para explicar para vocês. Mas, enfim, é isso. E aí, esses canais, eles precisam estar livres para que os nutrientes passem, tá? Lembra que eu sempre falo, né? Quando a gente tem toxina que bloqueia os canais e o nutriente não passa, então pensa, né? A toxina é uma coisa que bloqueia o canal. Então, esses canais eles precisam estar livres. O que acontece? Quando a gente está em período de nutrição, então no período noturno que a nutrição está passando, está fluindo e está indo para os tecidos, os nossos canais, eles ficam úmidos, eles ficam cheios, tá? Porque eles estão nutrindo. Então, eles estão cheios do alimento, cheios do nutriente. E aí, então, quando a gente acorda, esses canais, eles ainda estão úmidos, eles ainda estão cheios. Se a gente acorda e logo já vai comer comida, a gente, primeiro que, né, o Agni, ele ainda tá percorrendo, ele ainda tá dentro desses canais, ele ainda tá levando nutrição, então a gente não vai ter uma boa digestão. E ao mesmo tempo, a gente pode criar uma barreira, né? Um impasse, que os nutrientes, os próximos nutrientes, talvez não consigam chegar perfeitamente, talvez cause ali uma espécie de congestionamento, digamos assim, porque os seus canais estão úmidos e você está tentando levar mais coisa para eles. Então, não é ideal que a gente coma logo que acorde. O ideal é que a gente acorde e se hidrate, porque o nosso corpo, né, a parte grosseira, então a parte do trato gastrointestinal e tudo mais, ele tá seco, né, porque toda a parte de lubrificação está nos canais. Então, a gente precisa lubrificar, a gente precisa ativar o Agni, por isso que eu sempre falo de tomar água morna, ao invés de tomar água fria, né, evitar água fria de manhã, então tomar água morna, porque a água morna ela vai também ajudar a despertar esse Agni. Então, vai começar a estimular o trato gastrointestinal, vai lubrificar esse corpo que está ressecado, vai lubrificar o cérebro que também, né, acaba ressecando. Isso é uma coisa que a medicina moderna, a ciência moderna, a nutrição fala bastante, né, que a gente precisa lubrificar o cérebro, lubrificar tudo quando a gente acorda. Então, o ato de tomar água em jejum é muito importante. Então, primeiro você toma água. Às vezes você acorda com fome e você toma água e passa, porque na verdade não é fome. Você confunde às vezes a sensação de fome com sede. E aí, se você toma a tua água, às vezes passa. Eu, por exemplo, sou assim. A minha fome passa e eu vou ter fome 1 hora, 2 horas depois. Então, o ideal é que você espere esse tempo, tá? Pra você se alimentar de novo por conta disso. E, da mesma forma, o ideal é que você jante pelo menos ali 3 horas antes de dormir. Então, se você costuma ir pra cama 10 horas da noite, você tem que estar jantando às 7 horas da noite. Ou antes, ou até 7 horas. Depois, não mais. Depois, você para de se alimentar e vai dormir leve. Porque daí, essas 3 horinhas é o tempo que você faz o esvaziamento gástrico, que você, né, tira o alimento daquela parte do estômago, da primeira parte do delgado, que é onde vai ocorrer, né, toda a parte mais grosseira da tua digestão. Então, é mais ou menos esse tempo. Então, se você puder comer ali 4, 3 horas antes de dormir, é melhor, tá? Não passa de 3 horas. Então,
esse é a ideia, né, que a gente traz aqui no Ayurveda de alimentação em horários adequados, tá? Então, tomar esse cuidado de ter rotina e, ao mesmo tempo, cuidar dos horários, não comer muito próximo da hora de dormir e nem logo que acorda, evitar fazer essa ingestão de alimento logo que acorda. E depois, o quarto tipo, então, de refeição que pode vir a causar doenças com o tempo é se alimentar antes da refeição anterior ter sido completamente digerida. O que isso significa? Botar comida enquanto a tua digestão ainda está acontecendo. Então, por exemplo, você almoçar meio-dia e 2 da tarde você tá comendo um bolinho de chocolate. Você não esperou o teu trato gastrointestinal fazer toda a digestão que precisava da refeição anterior. Você foi e colocou outra comida logo em seguida, 2 horinhas depois, tá? Ou comer de 3 em 3 horas, né? Porque você não digere tudo de 3 em 3 horas. Então, você tá toda hora colocando comida em cima de outra que já está sendo digerida. E aí a tua digestão não acontece da forma como tem que acontecer. A gente também já tratou disso em outros episódios, já expliquei como é que funciona a digestão. Volta lá, dá uma olhadinha nos títulos, mas tem um que eu falo exatamente como funciona a digestão. E, enfim, mas é basicamente isso, é você comer antes da tua digestão estar completamente digerida. E quais que são os sinais, né, de uma digestão completa? Para que você, né, então, evite fazer a alimentação sem estar com a digestão, a refeição anterior completa. Isso é o que eu vou te contar no próximo episódio. Então anota aí que o próximo episódio, o 34º episódio, eu vou te trazer então sinais de uma digestão completa.